Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando ao final de mais uma semana, com a graça de Deus bendita, ao final de mais um dia e retornando com a nossa oração da noite. Apocalipse 7 vezes 7, uma mensagem de fé, de esperança e de encorajamento. Na nossa última devocional, nós estudamos aqui a abertura do quinto selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, que fala do clamor dos mártires, ou seja, dos crentes que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, mas ainda não ressuscitaram. João vê na base do altar o sangue dos santos assassinados sob o segundo selo, que nós já estudamos. Ele viu suas almas, porque lá em Levítico, capítulo 17, verso 11, diz que a alma está no sangue. Eles clamavam pela consumação, eles estavam querendo a conclusão do último ato da história da humanidade caída. O quinto selo deixa claro que há um tempo e um número determinados na eternidade, bem como que a alma sobrevive depois da morte e permanece consciente. Nada de sono da alma, ela permanece consciente. E no caso dos crentes, elas já estão no céu na presença de Deus. Portanto, nós temos aqui uma grande mensagem de consolação, principalmente para nos dizer que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Hoje nós estudaremos o sexto selo. Apocalipse capítulo 6, versículos 12 até o versículo 17. E diz assim a palavra de Deus, pode conferir aí na sua Bíblia. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Verso 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode suster-se? O sexto selo, meus queridos irmãos e irmãs, claramente introduz o grande dia do juízo final. Descreve a grande catástrofe do fim desta presente era. O medo e o terror, o espanto e a consternação daquele dia são retratados sobre duplo simbolismo. Primeiro, do universo espedaçando-se estrepitosamente. Segundo, da raça humana aterrorizada. O terror daquele dia, sem dúvidas, diz respeito tão somente aos ímpios. É isto que está claro aí, especialmente no versículo 15, quando nomina 7 classes de pessoas. Diz lá, dos reis da terra, representando os governantes, né? Dos príncipes, representando os grandes, os altos oficiais, os governadores, lá, os comandantes, representando aí as autoridades militares, os ricos, ou seja, os homens ricos, abastados. Diz também os poderosos, literalmente, os que têm grande influência, os escravos e os livres, ou seja, as outras classes de pessoas. Desde o Antigo Testamento, o dia do Senhor é anunciado como o grande e terrível dia do Senhor. Quando o Senhor visitar a terra com julgamento e com redenção, todo o sistema do universo será abalado. Este sexto selo, ele é representado afetando seis objetos da criação.
Primeiro, a terra. A terra será sacudida por grandes, jamais vistos abalos sísmicos, ou seja, terremotos. É isso que diz aí no verso 12. E sobreveio grande terremoto. Depois o sol, diz o texto claramente que o sol se enegreceu, o sol tornou-se negro como saco de crina. Saco de crina aqui, preto, simbolizava luto, penitência. Portanto, a visão aqui não é de um eclipse, a visão aqui é de um apagão mesmo, um apagão. Depois, terceiro, a lua toda como sangue, versículo 12, simbolizando então o grande julgamento de Deus. As estrelas, observe que diz o texto, as estrelas do céu caíram pela terra, né, como uma figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Mais uma vez, fica claro aqui que nós estamos diante de uma visão, uma indicação clara de que nós estamos diante de uma visão, até mesmo porque nós temos informações suficientes para saber que apenas uma estrela do firmamento, se cair sobre a Terra, acaba com toda a Terra, né, com todo o planeta. Na realidade, nós temos aqui uma linguagem simbólica, empregada pelo apóstolo de maneira poética para retratar uma completa desintegração dos corpos celestiais, por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Nós podemos ver isso, Pedro falando desta maneira, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 até o 18. Depois podemos ver também aí o céu. O texto diz que o céu enrolou-se como um pergaminho quando se enrola. Versículo 14. Mais uma vez fica claro que nós estamos diante de uma visão. Até porque também sabemos que essa abóbada celestial, como a vemos, na realidade é uma ilusão de ótica. Então não temos nem como imaginar como o céu vai se enrolar como um pergaminho. Isto significa, na realidade, uma catástrofe cósmica, real, de caráter inconcebível, não temos como nem imaginar. E sexto, aparece aí os montes e as ilhas, versículo 14. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Estas montanhas e ilhas desaparecem por completo, são deslocadas de seus lugares, deixando claro que a volta do Senhor Jesus causará esse turbilhão todo. Todo este quadro retrata o desespero, o terror, a confusão e a consternação para os ímpios naquele grande dia, que desesperados, o texto diz, tentarão fugir da ira do Cordeiro, mas em vão. Versículo 17 então encerra, porque chegou o grande dia da ira deles, ou seja, do Pai e do Filho. Chegou o grande dia. E quem é que pode suster-se? Na versão atualizada diz, quem poderá suportar? E na versão, na linguagem de hoje diz, quem poderá aguentar? Quem poderá permanecer de pé diante desta ira? Meus queridos irmãos e irmãs, a porta da graça está para ser fechada, para sempre. E quase tudo, segundo aqui o livro do Apocalipse, já está preparado para aquele grande dia. E, portanto, no próximo estudo, nós veremos o 7º selo. Que Deus te abençoe e abençoe a sua casa. Em o nome de Jesus, até o nosso próximo encontro.